Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. É com grande satisfação que recebemos nessa noite a Semana Jurídica da Faculdade em Anguera. Um momento de aprendizado, troca de experiências e aproximação entre o meio acadêmico e a prática de direito no cotidiano das instituições públicas. Hoje teremos a honra de contar com a presença do Procurador Legislativo Rodrigo Lorente e da Vereadora Esther Moraes, que compartilharão conosco um pouco de suas experiências e da rotina jurídica dentro de uma casa de leis, mostrando como teoria e prática se encontram na vida pública e no trabalho legislativo. Este encontro reforça a importância do diálogo entre a academia e o poder público, enriquecendo a formação dos estudantes e aproximando a comunidade do funcionamento do Legislativo Municipal. Convidamos para compor a mesa o vereador Esther Moraes, Procurador Rodrigo Lorente, Professor Diego Alves e Professora Áquila Guimarães. Aproveitamos para agradecer a presença dos alunos da ITEP José Dagnoni. Dando início, passamos a palavra ao Procurador Rodrigo Lorente. Bom, boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês, da professora Áquila, do vereador Esther e do professor Diego. É engraçado encontrar a Áquila hoje, porque ela foi minha aluna na pós-graduação na Unisal, Direito Tributário, se não me engano, e depois ela perguntou para mim, como eu faço fazer mestrado e tal? Eu também gosto da vida acadêmica. E eu falei para ela, fiz na USP, você deveria fazer lá também. Se você quiser conversar com o professor da USP, que trabalha na Câmara Municipal, é procurador lá comigo. E ela veio, né, eu apresentei o professor para ela, e ela conseguiu, né, com muito mérito no esforço dela, fazer o mestrado lá na Universidade de São Paulo. E hoje ela está aqui, foi uma grande surpresa, não sabia que ela vinha. E hoje ela está aqui para acompanhar essa pequena palestra que nós vamos fazer. A vereadora Esther, a vereadora também é advogada, então, por isso ela vai para participar do evento. Eu acho que ela tem muito a contribuir pela atuação dela no legislativo. E eu agradeço também a presença do professor. Professor de qual matéria? Direito Penal. É uma matéria que eu gosto muito também. Nunca dei aula, mas é uma matéria que eu aprecio demais. E nós vamos falar um pouquinho sobre o poder legislativo contemporâneo, né? E eu entendo que é interessante o poder legislativo nos tempos atuais. E eu queria primeiro começar com uma provocação para vocês que são estudantes de Direito, para que vocês, quando estiverem estudando, pensem no direito. Nós estamos diante de uma disciplina que é uma ciência jurídica e social. Aliás, esse é o nome do curso, né? Curso de Ciências Jurídicas e Sociais. O MEC admite um curso que ele chama também curso de Direito. Hoje é muito utilizado esse nome. Mas a nomenclatura que eu acredito que seja mais correta é curso de Ciências Jurídicas e Sociais. Então, não adianta a gente estudar o direito descolado da realidade social, descolado das outras ciências sociais, da filosofia, da história, da sociologia. Vocês precisam, antes de começar a estudar e depois de estudar, de ler uma doutrina, de ler um dispositivo legal, parar para pensar por que aquilo está ali. Porque a mera decoreba não vai fazer com que vocês sejam profissionais de excelência.
E vai servir para passar na OAB na primeira fase do concurso, mas depois disso não vai ser útil. Nós advogados, temos o compromisso de construir o direito. Eu me deparo com muitos casos onde não há jurisprudência a respeito. Não há dispositivo legal a respeito, às vezes nem doutrina a respeito. Então nós precisamos pensar como resolver aquele problema. Nós vamos ser o construtor da jurisprudência. Então essa é uma provocação que eu faço para vocês como ponto de partida. Sempre que vocês estiverem estudando, procurar entender os princípios de cada disciplina. O direito é história, principalmente história. O direito penal, o professor está aqui, ele me deixa mentir. Ele não serve para punir. O direito penal existe porque o Estado sempre puniu de maneira limitada. E aí então surge a ciência do direito penal para quê? Para impor limites à punição estatal. Se o estudante não tiver isso na cabeça, ele não vai entender nada do que está lendo. É uma coisa. E da mesma forma o direito constitucional, que eu acho que é o que nos importa hoje, né, na palestra de hoje. Não adianta eu estudar o direito constitucional descolado da história da humanidade. Eu tenho que entender o que aconteceu lá no Império Romano para entender o que está na Constituição hoje. Tem que passar por toda a evolução histórica para chegar no texto constitucional que eu tenho hoje para entender o que está escrito ali. Se eu não entender a Revolução Industrial, se eu não entender o pós-Segunda Guerra Mundial, eu não entendo o que está escrito na nossa Constituição. Então vocês têm que ter isso em mente, para pensar. É melhor pensar, perder tempo pensando, do que perder tempo decorando. Lendo 10 vezes uma coisa que vocês não estão sabendo de onde vem e para onde vai. Bom, então, quando eu percebi isso, a faculdade se tornou muito mais fácil para mim. E a atuação profissional também muito mais tranquila. E nessa linha de pensar o direito, vocês já pararam para pensar por que as nações fracassam? É um questionamento interessante. Por que alguns países deram certo e outros não? Então, eu já venho insistindo nessa questão de por que as nações fracassam, nesse livro, né? Há muitos anos. Eu tive contato com ele no mestrado, achei muito interessante e me debrucei sobre o estudo dele. E o ano passado, os autores ganharam o Nobel de Economia por causa da tese contida nesse livro. Então, ela ganhou muita importância, né? Ganhou praticamente a aceitação da comunidade acadêmica mundial como sendo uma tese verdadeira. E o que os autores pregam nesse livro? Eles pregam que o sucesso ou o fracasso das nações ele é determinado pela natureza de suas instituições jurídicas, políticas e econômicas. Eles refutam, a primeira parte do livro, eles vão refutar as teorias até então existentes de que as nações, o que determinava o sucesso, a prosperidade ao longo de uma nação, eram aspectos geográficos, climáticos ou culturais. Isso é bem interessante. A hipótese geográfica, ela dizia que os países que prosperaram, eles tinham condições de geografia que eram favoráveis ao desenvolvimento. Por exemplo, eles tinham mais recursos naturais, eles tinham boas condições para a agricultura. Só que a história da humanidade mostrou que isso não é verdade. Por exemplo, a abundância de recursos naturais é hoje chamada até de uma maldição dos recursos. Porque diversos países que têm abundância de recursos naturais, eles não conseguiram desenvolver uma economia inclusiva. Eles desenvolveram uma economia puramente extrativista. E é isso que acontece, por exemplo, na Venezuela. É um país riquíssimo em petróleo, tinha tudo para ser uma grande potência mundial, porque ele é pequeno, tem uma população pequena, mas a maldição dele ter petróleo, o que aconteceu? A elite, ela não entregou o poder para a maioria da população.
Então sempre ficou na mão de uma pequena elite a extração de recursos do petróleo. Não tem instituições democráticas fortes, nunca teve, nem quando era governo de direita, nem agora é o governo que se diz de esquerda. Então, não desenvolveu uma indústria de outras coisas, eles ficaram sempre preocupados em extrair petróleo e não desenvolver outras coisas. Então, a hipótese geográfica, ela não serve para explicar o desenvolvimento das nações. A mesma coisa é a climática. Tem autores que falavam que os países abaixo da linha do Equador não desenvolviam porque era muito quente e o povo ficava preguiçoso. Eles falavam que a gente, por exemplo, não pensava, não tinha ideias novas porque era muito quente e a gente não conseguia pensar. Isso era uma hipótese científica. Não tem nenhum cabimento. Primeiro, porque países muito frios, onde também é horrível para trabalhar, prosperaram. E nós temos abaixo do Equador pequenos países que prosperaram, e nós temos a Austrália, que é um país que prosperou muito, embora tenha um clima quente, seco, né, então se afasta a hipótese climática. A hipótese que prevalecia até então, antes desse livro, era a hipótese cultural. Essa é a mais forte, a mais difícil de se afastar. Qual é essa hipótese? Que os valores culturais de um determinado povo influenciavam o desenvolvimento. Inclusive, vocês já devem ter visto esse livro, A Ética Protestante do Capitalismo, Max Weber. Ele foi escrito no começo do século XX e ele foi considerado numa eleição de vários intelectuais como o livro mais importante do século XX. Esse livro prega que nos países protestantes, principalmente aqueles que seguem o calvinismo, a ética do trabalho, a sobriedade, a economia de poupança fazia com que o capitalismo prosperasse, encontrasse um terreno, né, cultural mais propício, e que esses países protestantes então prosperaram, tiveram mais desenvolvimento econômico do que os países católicos e muçulmanos ou de outras religiões qualquer. Só que os autores, eles também vão refutar essa hipótese cultural. E aí a gente para e pensa, mas como, né? Inclusive, é fácil verificar que a cultura acaba influenciando na economia. Se nós tivéssemos tido uma colonização diferente, nós então teríamos hoje um desenvolvimento social diferente. Só que eles falam que não, que as instituições econômicas e jurídicas, elas são capazes de moldar a cultura. Olha que interessante. Eles falam que não é a cultura que molda as instituições, mas as instituições seriam capazes de moldar a cultura. Então, quando você tem um país com instituições extrativistas, uma economia extrativista, onde uma pequena elite domina os recursos econômicos, não divide o poder, não tem uma democracia real, você criaria uma cultura de corrupção e desconfiança. As pessoas passariam a desenvolver comportamentos que parecem ser culturais, mas na verdade são técnicas de sobrevivência num ambiente onde os valores estão corrompidos pelas instituições. Então, se eu dependo de ser parente de um político para arrumar emprego, né, o nepotismo, não é que é a minha cultura, eu dependo disso porque é a forma de eu sobreviver. Se não vale a pena eu plantar, porque o governo retira todos os meus e cobra muito imposto, não é minha cultura ser preguiçoso, mas é a própria instituição me deixando, não fazendo valer a pena ter um trabalho árduo. E aí os autores vão pegando vários exemplos de países nesse sentido. Por exemplo, eles pegam Serra Leoa, onde a cultura lá é do cacau. A economia lá é baseada no cacau. O que acontecia lá? O governo cobrava 20%, o cacau, o preço internacional do cacau era de $100. O governo ia lá e cobrava $20 de imposto dos produtores de cacau. Então valia a pena que eles vendiam por 80. Só que o tempo, se plantou uma ditadura lá e essa pequena elite começou a cobrar 80% de imposto sobre a produção do cacau. Então, na verdade, o cacau era vendido pela elite no mercado externo a $100 e pagava para o agricultor somente 20.
vale a pena mais plantar cacau. A produção de cacau despencou e o país não se desenvolveu. Então, uma economia extrativista que gerou uma cultura de não trabalhar. São países que não recompensam o trabalho e muito menos a inovação. As instituições inclusivas, que é a que os autores pregam que funciona, o que são instituições inclusivas? São aquelas onde a política consegue agrupar um maior número de pessoas, são aquelas onde a educação é garantida com qualidade para o maior número de pessoas, onde a elite decide dividir o poder. Por determinadas razões, que agora não vem ao caso, ela divide o poder com a maioria da população, e aí você gera uma economia inclusiva, uma economia onde o que vale a pena trabalhar e vale a pena principalmente ter novas ideias, inovação tecnológica, porque se garante o direito de propriedade, se garante o direito a patentes. No livro tem um capítulo, uma parte bem interessante, que explica uma coisa que eu não sabia, se eu tive dúvida a respeito, porque aconteceu o declínio da União Soviética. E essa parte do livro é bastante interessante, porque eles colocam que nas próprias faculdades de administração dos Estados Unidos, de administração de empresas, os professores ensinavam na década de 50 e 60 que não haveria nenhuma possibilidade dos Estados Unidos competir com a União Soviética, porque a União Soviética ela ia disparar e se tornar a maior potência global. Eles falavam isso porque era uma economia que eles falavam assim, a economia lá é muito planejada, tem um governo central que consegue planejar a economia, para onde que a economia tem que ir, o que eles precisam produzir em determinados momentos. E isso seria bom para o país. E eles falavam assim, está perdido, o modelo capitalista perdeu a competição. Só que chegou nos anos 70, eles já viram que isso não aconteceu. Começou o declínio da União Soviética. Por quê? Porque como não existia direito de propriedade, não existia proteção de patentes, não existia principalmente o governo democrático, não havia incentivo para as pessoas trabalharem mais e muito menos para inovarem, para apresentar novas tecnologias. E aí os autores colocam o conceito de destruição criativa. Eles falam que sempre que, para uma economia dar saltos, ela precisa ter inovação, destruir algo que existe, alguma tecnologia que existe, e apresentar uma tecnologia nova. Então, por exemplo, você tinha lá um cortador de cana, tinha que pôr fogo no canavial para cortar cana. Só que aí veio alguém e falou assim, não, vamos usar um maquinário moderno que não precisa mais colocar fogo no canavial antes de cortar. Ocorre uma destruição criativa, você destrói aquele modo de manejo, né, da agricultura, mas você vem com um maquinário novo que aumente muito a produção. Isso se você aplicar em muitas áreas do país, você garante o desenvolvimento econômico. Então não acontecia isso na União Soviética. E é interessante para a gente do direito ver que está muito ligado também à democracia. Olha que interessante. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul também é um exemplo que eles colocam para afastar a tese cultural. São dois países com a mesmíssima cultura, a mesma geografia e o mesmo clima. Eles estão. Só que o que acontece? Essa imagem é muito interessante porque ela mostra o desenvolvimento a partir de uma imagem de satélite tirada à noite. A Coreia do Norte quase não tem lâmpada acesa. Olha a Coreia do Sul como é super desenvolvida. E então a mesma cultura gerou uma economia capitalista forte, um país de primeiro mundo, enquanto no outro país as pessoas estão passando fome. Ele fala o que aconteceu na Coreia do Sul, após a Guerra da Coreia, quando se dividiu as Coreias, a Coreia adotou instituições inclusivas, democracia, investiu muito em educação, um sistema tributário justo. Isso produziu desenvolvimento. Então eles falam, não é a cultura que produz desenvolvimento. Outro exemplo é a cidade de Nogales. A cidade de Nogales ela é dividida pela fronteira, mas ela tem Nogales do México e a Nogales que fica nos Estados Unidos.
Só o que separa a cidade é o muro lá, a fronteira entre os dois países. E aí eles mostram que Nogales, no México, é extremamente subdesenvolvido, enquanto Nogales, no estado do Arizona, nos Estados Unidos, é super desenvolvido. É a mesma cultura, o mesmo povo latino, os mesmos costumes, a mesma região, a mesma geografia, o mesmo clima, e o desenvolvimento é extremamente diferente. E aí ele segue, o Japão, após as reformas Meiji, a mesma coisa. O Japão é um estado feudal e depois de reformas econômicas ele se tornou uma potência. E também a China. A China ela começou a se desenvolver somente na década de 80, onde foram promovidas reformas de mercado. Embora ela ainda não seja uma democracia, está muito longe de ser uma democracia, foram feitas reformas econômicas que possibilitaram que o chinês pudesse inovar, pudesse ter segurança jurídica para apresentar patentes e desenvolver a indústria nacional. A China é um caso à parte, né? Mas enfim, a cultura chinesa não mudou dos anos 60, 70 para os 80. O que mudou foram as instituições. A mesma coisa se a gente pega os povos latinos, africanos, né, os muçulmanos. Geralmente esses povos vivem em países subdesenvolvidos, mas quando eles migram para países desenvolvidos, eles mantêm a cultura deles, mas rapidamente eles prosperam e ajudam o país a prosperar. Por quê? Porque eles entram em lugares em que há instituições inclusivas. Então os autores afastam essa questão desses três fatores, tá? Geográfico, climático e cultural. E aí eles seguem dando exemplos na época da colônia. Eles pegam muitas colônias, né, no mundo e estudam a colonização. E aí eles mostram como que a colonização impactou no desenvolvimento das colônias. Isso a gente aprende na escola, né? O Brasil era uma colônia extrativista. A ideia era vir aqui retirar o máximo de recursos naturais possíveis e ir embora, voltar para Portugal. Ninguém tinha ideia de ficar aqui. Nos Estados Unidos aconteceu diferente. Eles foram para lá para se fixar lá. Só que tem um caso muito interessante que eles colocam, que é o da Austrália, que me chamou muito a atenção. Na Austrália, tinha tudo para dar errado. A Austrália, o que era? Uma colônia da Inglaterra, onde eles não queriam extrair nada e também não queriam desenvolver nada. Era uma colônia penal. Só servia para mandar presos para lá. A Austrália ela foi formada por presos, né, por detentes, condenados na Inglaterra. Eles pegavam e voltavam para a Austrália. Só que olha que interessante, depois que essas pessoas cumpriram pena, elas não podiam retornar para a Inglaterra. Elas ficaram na Austrália. E elas, como elas já vinham de um país onde as instituições eram inclusivas, a democracia já existia desde 1200, eles falaram, vamos implantar aqui na Austrália um sistema inclusivo, um sistema democrático, né? Um sistema com segurança jurídica, com normas jurídicas que garantem o desenvolvimento da maior parte da população. E a Austrália deu certo. Interessante, né? O caso da Austrália. Então eles seguem dizendo que é isso, que instituições políticas e econômicas inclusivas distribuem o poder de forma mais ampla, garantem direitos de propriedade, promovem a livre concorrência, incentivam a inovação e proporcionam oportunidades para a maioria, sendo elas as verdadeiras impulsionadoras do crescimento sustentável e do desenvolvimento. Eles vão falar também na Roma Antiga sobre a destruição criativa, que é aquele conceito que eu já coloquei para vocês. Lá era uma economia, o Império Romano era uma economia extrativista. Ele era baseado no quê? De extrair recursos naturais dos povos dominados. E escravista, né? Pior ainda, a mão de obra era escrava. Quando surgia alguma inovação no Império Romano, tem-se notícia até de máquina a vapor lá, que já poderia ter surgido no Império Romano, não precisava ter esperado a Revolução Industrial. Eles viam como uma ameaça, as elites viam como uma ameaça ao poder delas,
a forma econômica como eles tinham se colocado. E até tem um exemplo de uma pessoa que chegou para o imperador romano e falou assim: olha, eu criei um sistema onde a gente vai poder transportar as colunas para construir os templos tal, de modo muito mais fácil e com muito menos empregados. Aí foi aquela coisa, né? Aquele filme lá do ditador do Borá, o imperador falou pro cara: nossa, que legal, que bom que você inventou isso, né? Virou pro guarda e falou: mata ele. E matou o cara que inventou o sistema novo, porque o imperador falou assim: esse cara vai me causar problemas, ele vai causar desemprego, ele vai causar problemas com quem é dono de escravo e tal. Então, em lugares onde não há, a questão toda em lugares onde não há democracia, não há espaço para inovação. Onde não há espaço para inovação, não há desenvolvimento econômico. Aí eles também repassam os primeiros estados fortes. Eles falam também que é fundamental existir um estado forte. Tá? Isso é um conceito bem interessante, porque ele se coloca contra as teorias neoliberais atuais. Ele fala assim: tem que ter um estado forte, tem que ter um estado que organize a economia, que distribua a renda, que invista em educação. Só que não, mas é um estado forte democrático. Se for um estado forte ditatorial, não vai funcionar, segundo os autores. Uma hora pode até ter um déspota esclarecido durante muito tempo, mas uma hora vai entrar em colapso porque não teve democracia. As pessoas não conseguiram participar do governo e não teve inovação. E aí ele fala isso, é só pegar o exemplo da história, né? Eu falei para vocês no começo, para entender o direito, a gente tem que entender a história. Portugal e Espanha, após o fim da Idade Média, eles surgiram como as grandes potências. Mas durou muito pouco, porque eles eram extrativistas e não eram democráticos. Rapidamente, a Inglaterra tomou a dianteira do desenvolvimento mundial. Esses estados quebraram e a Inglaterra tomou a dianteira do desenvolvimento. Por quê? Porque ela já era uma democracia, havia direito de propriedade garantido, havia direito a patentes, havia participação popular na política. Ela conseguiu modernizar, né, fazer a Revolução Industrial, modernizar os modos de produção e se destacar. Então essa é a tese dos autores, que somente em ambientes com instituições políticas e jurídicas inclusivas há inovação tecnológica. E como que isso acaba impactando no direito? Eu peguei 3 exemplos, né? Direito constitucional, administrativo e tributário. O direito constitucional é muito fácil de verificar. São constituições que promovem a democracia, a segurança jurídica e a igualdade de oportunidades. Elas são fundamentais, essas constituições são fundamentais para cultivar uma cultura de confiança, inovação e responsabilidade. Um exemplo é a nossa Constituição. Eu acredito que a nossa Constituição ela seja uma Constituição nesse sentido, de uma economia de instituições inclusivas. A administração pública, o direito administrativo, também tem que ser de forma que ele não haja privilégios para determinadas categorias, para não haja formação de cartéis econômicos, não haja uma burocracia que impeça o desenvolvimento. Isso é muito comum acontecer. Você cria uma burocracia estatal tão grande que você não consegue criar novas empresas, apresentar novas patentes de inovação, etc. E o exemplo que eu acho mais importante é atual do Brasil, o sistema tributário. O sistema tributário precisa ser justo e eficiente. Ele não pode ser um sistema tributário extrativista, ou seja, onde a pequena elite do poder vai cobrar muitos impostos, mas ele também tem que distribuir corretamente a carga tributária. Hoje a discussão que nós temos no nosso país é exatamente essa. Nós precisamos de uma reforma tributária onde quem lucra mais paga mais imposto, quem lucra menos, né, o trabalhador, paga menos imposto. Nós temos um sistema tributário completamente errado, completamente extrativista. Nós pagamos imposto na folha de pagamento, então quem gera emprego paga imposto, e
Outra grande carga tributária é sobre o consumidor. Quando você compra um produto, por que os produtos são tão caros no Brasil? Porque você paga muito imposto. Então, o sistema tributário é absolutamente injusto. É um sistema tributário que sobrecarrega o povo mais pobre. Se você tem, o exemplo é muito fácil de verificar. Se você tem 25% de imposto em cima de 1 litro de leite, por exemplo, quem está pagando mais imposto? O pobre e o rico compram o mesmo leite. Só que se o pobre ganha muito menos, ele está pagando muito mais imposto do que o rico no momento de consumir. Então a tributação sobre o consumo, ela é injusta. Hoje o trabalhador brasileiro pode pagar até 27,5% de imposto sobre o salário dele, enquanto que o empresário paga 13% de imposto no lucro da empresa. É extremamente injusto. Não é próprio de uma economia inclusiva. É uma economia extrativista. Então, a discussão atual é o nosso sistema tributário que está muito errado, muito equivocado. E existem cadeias produtivas que sequer pagam imposto. O agronegócio, por exemplo, quase não paga imposto, é quase zero. Não faz sentido. Eles não pagam imposto simplesmente porque eles tiveram logo para ir lá em Brasília, sei lá quando, né? Provavelmente quando surgiu o Brasil, quando foi proclamada a independência, e eles falaram, nós não vamos pagar imposto. Então, o sistema tributário justo é o mais importante no nosso país. Eu vejo como o ponto mais fundamental para a gente migrar para essa economia inclusiva. Mas aí, finalizando a minha fala, eu poder passar um pouquinho mais técnico, eu falei demais, nesse sentido ainda do porquê as nações fracassam, de uma economia inclusiva, de instituições políticas inclusivas, o que nós precisamos verificar no poder legislativo para caminhar nesse sentido? Eu chamo a atenção de vocês para o poder legislativo porque ele é, dos três poderes, o mais acessível à população. É o mais fácil de você conversar com os eleitos e também é o mais fácil de ser eleito. São mais cadeiras, né? Precisa de menos votos do poder executivo. Hoje, por exemplo, vocês têm a oportunidade de conversar com a vereadora mais votada no município. E vocês não teriam dificilmente vocês teriam essa oportunidade com o prefeito. Então, o poder legislativo é o mais aberto à população. Nessa questão que eu coloquei de uma democracia inclusiva. O parlamento ele tem essa função de se colocar como o local de ressonância das demandas sociais e participação popular na função de controle político. E aí, eu também, por que eu chamei a palestra Poder Legislativo Contemporâneo? Porque hoje, acredito eu, o Poder Legislativo não deve mais se preocupar com a tarefa de elaborar leis. A tarefa primordial do Poder Legislativo é de fiscalização e controle das políticas públicas. E engraçado que essa é a gênese do Poder Legislativo. Quando o Poder Legislativo surge na Inglaterra, ele tinha a função de controlar os atos do monarca e não de elaborar leis. As leis que eram feitas pelo monarca, principalmente de tributação, eram submetidas ao crivo do Poder Legislativo. Depois o Poder Legislativo ganhou grande importância elaborando leis. Mas hoje, não sou eu que falo, a doutrina constitucionalista ela fala que o Poder Legislativo deve se voltar novamente à função de controle do Poder Executivo. Veja, só em Santa Bárbara do Oeste nós passamos de 5.000 leis ordinárias. Na federação nós temos 15.000 leis ordinárias já publicadas. Não faz sentido. E isso está tão arraigado assim, na cabeça das pessoas que nós tivemos, acho que mês passado, se não me engano, o absurdo da imprensa local mensurar a produção dos vereadores de acordo com o número de leis que eles apresentaram. Aqui no município, não sei se foi na região toda, mas eu sei que aqui no município foi feita uma matéria desse tipo. Que determinado vereador era produtivo porque tinha apresentado mais leis, o outro era improdutivo porque tinha apresentado menos.
Isso é um erro. Não precisamos de mais leis. Nós precisamos que o Poder Legislativo realize a função de controle do Poder Executivo. Fiscalização orçamentária, financeira, verificar se as políticas públicas estão cumprindo seu papel, sugerir novas políticas públicas já vista o Poder Legislativo está mais próximo da população. E isso a Constituição garante. A Constituição traz no artigo 49, inciso 10, que ela é competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer de suas casas, os atos do Poder Executivo, incluídos da administração. Isso pode ser feito pelo plenário, mas principalmente pelas comissões. Vocês sabem que existem dentro do Poder Legislativo as comissões permanentes e as transitórias. As permanentes são geralmente ligadas às secretarias de governo. Então você tem a Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Administração Pública, de Finanças. Elas funcionam durante os 4 anos da legislatura, funcionam essas comissões permanentes. E as extraordinárias, que são aquelas criadas para cuidar de um assunto novo, né, de alguma coisa que surge, como por exemplo as comissões parlamentares de inquérito. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar para vocês, essa mudança na concepção que vocês têm do Poder Legislativo e também essa necessidade de nós pensarmos sempre em instituições inclusivas, que distribuam o poder, que garantam a educação para todos, que tenham um sistema tributário justo, para que o nosso país possa se desenvolver. Eu vou passar a palavra agora para a Esther. Ela vai falar um pouquinho sobre a atuação dela aqui, isso que eu falei aqui. Ó, doutor Rodrigo, um copo da garganta seca. Eu vou falar em pé. Deixa eu mudar. Bom, boa noite. Nossa, um pouquinho melhor assim. Boa noite. Boa noite. Então tá bom. Estamos meio cansados já da semana, mas a gente aguenta mais um pouquinho. Bom, prazer imenso falar com vocês. Quero parabenizar toda a gestão e os professores da Anhanguera por fazer essa semana jurídica itinerante. Na minha vez eu não tive a semana jurídica itinerante, foi na faculdade mesmo, achei bem legal. E saudades da minha época de semana jurídica, que eu vinha por horas complementares. Quem está aqui por causa de horas complementares? Tem? Não tem? Olha, é ponto, professor. Tem que fazer relatório? Eu também tinha. E meu professor ainda fazia 2 páginas de relatório. E era penal. É 2 páginas também? Não, né? Mas tem que fazer relatório e é ponto. E eu estou vendo que o pessoal da ETEC aqui também, sejam muito bem-vindos. Eu vou estar com vocês amanhã numa roda de conversa sobre o Agosto Lilás. Vou estar, né? Não, eu virei professora, eu falei, será que eu estou vendo certo? Ou será que tudo hoje eu estou confundindo as coisas? Então a gente vai se ver amanhã também. Espero que vocês gostem, porque vocês vão ter que me aturar amanhã também. Mas a gente vai ter a doutora Vitória lá, super gente boa, vocês vão gostar. E agradecer também a Câmara Municipal, a Henrique, sempre incrível aqui. E meu companheiro de hoje, que é o Dr. Rodrigo. Ele me deu esse tema do Poder Legislativo Contemporâneo, eu fiquei pensando que contribuição que eu posso dar nisso, não vai chegar nem perto do que ele está falando, mas vamos ver o que sai daqui, né? Eu tenho visto que o Poder Legislativo, ele tem passado por diversas mudanças, diversas compreensões ao longo do tempo, assim como a democracia, ela também tem passado por diversas ondas, diversos ciclos ao longo da sua história. E essas compreensões, elas vão ressignificando a democracia, o parlamento, a democracia. Entendo que não há parlamento, não há Câmara Municipal, não há Congresso se a gente não tiver uma democracia. E apesar de
desafios, o parlamento ele consegue manter uma das suas funções mais antigas e marcantes, que é a função do controle político, que é quando o parlamento ele serve de canal de comunicação entre os que designam os seus governantes e os governados e também de orientação da política de governo, ou seja, é quando ele serve de canal de comunicação entre o povo e aqueles que são eleitos, sejam vereadores, sejam deputados, e de certa forma votam, orientam, fiscalizam o Poder Executivo, que é quem implementa essas políticas. E o controle político que eu trago aqui para vocês, ele está inclusive resguardado na nossa Constituição, no artigo 49, se eu não estiver enganada, que ele traz, cabe e é função, competência exclusiva do Congresso Nacional fiscalizar, controlar e também atuar dentro das suas casas legislativas, atuar dentro do Poder Executivo, incluindo a administração indireta. E quando a gente fala desse controle político, a gente tem diversas formas e mecanismos de atuação. Sustação dos atos normativos, requerimento de informação, convocação de ministros, e aqui no caso da Câmara Municipal a gente tem a convocação de secretários, comissões parlamentares de inquérito, votar o orçamento, conversão em lei de medida provisória. Eu acho o orçamento, não sei se o doutor Rodrigo concorda comigo, mas eu acho o orçamento um dos momentos em que a gente exerce esse controle político de maneira, pelo menos nos meus 4 anos aqui como vereadora, 5 anos, é o momento em que a gente mais exerce esse controle político, porque a gente vota o orçamento uma vez por ano, né, o orçamento do próximo ano, e é onde tudo fica muito mais tenso, né? Então, existe um esforço do executivo para que se aprove da maneira como ele envia para casa, existe um esforço dos vereadores em criar emendas para garantir que estejam atendidas as suas pautas. Mas o que me chama mais atenção nesse momento é que a gente tem que cumprir uma série de requisitos e de condições que estão dispostas na lei, e uma delas são as audiências públicas. Então, tanto o executivo chama, como a Câmara Municipal também chama, e a gente tem audiências públicas esvaziadas. A gente tem audiências públicas feitas por praxe, para se cumprir o que está dentro do regimento interno. E é muito preocupante, porque o orçamento é onde a gente vai determinar o dinheiro, o caminho que o dinheiro do povo vai tomar no próximo ano, onde é que vai estar custeando as políticas de atendimento nas demandas que a gente precisa ter, seja na saúde, na educação, na cultura, lazer, segurança, mobilidade e assim por diante. E a gente tem audiências públicas esvaziadas porque não se tem um amplo debate popular sobre esse orçamento. Não se tem a devida participação da nossa população direcionando as prioridades. E a gente até poderia parar para pensar, né? Mas ok, nós elegemos esses políticos para que representem as nossas demandas, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. E eu acho que aí começa essa discussão sobre o poder legislativo da atualidade, a democracia, que é justamente esse povo que escolhe os detentores do poder político. É esse povo que escolhe o seu deputado, os seus vereadores. E eu entendo que esse povo ele precisa conseguir deliberar suficientemente informado. E isso é muito importante até para a manutenção da própria democracia. A democracia ela precisa existir num ambiente que tenha razão, que tenha diálogo, porque quando a gente não encontra isso, a gente acaba por sustentar uma democracia irracional, instável, extremista, e onde não se há conversa, não se há diálogo, ela é manipulável. Eu entendo que um dos grandes dramas da nossa democracia atual, nesse momento que o Poder Legislativo está enfrentando, da atualidade, é justamente esse povo suficientemente informado. Pessoas conscientes, elas são essenciais para que existam canais sociais efetivos de controle de poder, para que existam caminhos efetivos que cheguem até a população e a gente consiga identificar as reais demandas, para que quando o vereador, o deputado, ele for exercer esse controle político dentro das casas legislativas,
ele o faça tratando como prioridade o que é importante para a nossa gente. E um elemento para mim que garante essa efetividade desses canais sociais, desses caminhos do controle de poder, é a mídia. A mídia, ela é muito importante. A liberdade de expressão, ela está relacionada, muito ligada à nossa democracia. Seja pelo nosso direito de ser ouvido, como também de ouvir o que as pessoas têm a dizer. Somente assim vai ser possível a gente conseguir construir de maneira esclarecida, a gente ter uma compreensão muito esclarecida do que é que as pessoas estão precisando, de quais políticas realmente a gente precisa implementar. E os meios de comunicação, eles contribuem com a formação do cidadão. A gente tem um problema aí, que é o chamado, eu gosto de usar o termo, fábricas midiáticas de consenso. Em outras palavras, é justamente essa mídia comprada, né? Onde o eleitor, ele não escolhe, ele é escolhido, ele é moldado para ouvir o que determinados grupos políticos que concentram a riqueza, que concentram as mídias, têm a dizer, geralmente tem a dizer aos seus interesses e à manutenção do seu projeto. É por isso que a gente defende tanto que as mídias, elas tenham mecanismos corretivos, de garantia de controle, de acesso à informação independente, para que justamente as pessoas consigam construir um senso crítico e uma consciência política, que eu acho que é um dos grandes desafios do nosso poder legislativo. Então, ponto para mim, que é você conseguir construir e fazer com que o nosso povo ele seja devidamente informado, mas eu não culpo pela negligência, pela ineficiência dos nossos governantes, da classe política como um todo, do nosso parlamento. Obviamente que a culpa não é só do povo, a gente tem que dividir essa culpa em vários eixos aí e resgatar a credibilidade institucional é um grande desafio. A gente teve um consórcio, não vou lembrar o nome agora, mas a gente teve um consórcio que realizou uma pesquisa em diversos países sobre a credibilidade política desse país. E a credibilidade política do Brasil, do seu povo, está entre 10% a 19%. É um número muito baixo. E um dos pontos que explica essa baixa credibilidade política no nosso país é justamente a corrupção. A corrupção ela não afeta só do ponto de vista moral e ético, mas também do ponto de vista econômico. A corrupção ela já tirou dos cofres públicos, do bolso da nossa gente, mais de $1 trilhão, que lá na ponta explica e justifica nossa gente morrendo na fila do hospital, morrendo para conseguir atendimento. E se a gente parar para pensar, anualmente, esses países comprovadamente corruptos, o seu PIB é perdido em 1% todos os anos. Então a gente tem um imenso desafio em conseguir enfrentar a corrupção no nosso país, especialmente, com o devido rigor da lei e que passa novamente por a gente ter um povo devidamente informado, um povo politizado, que consiga resgatar a credibilidade da nossa política, dos nossos governos, e também passa por aqui com quem está no dia a dia e atuando em outras esferas, seja no legislativo, no executivo e também no judiciário, e conseguir enfrentar e punir a corrupção. É o que a gente assiste como contrapartida. A gente assiste ao Congresso Nacional, que nos últimos dias tentou votar a PEC da blindagem, a PEC das prerrogativas. Então, não tem como a gente fazer um debate sério no Congresso Nacional agindo contra o seu próprio povo. E para mim, um outro ponto que também é importante, pensando nesse debate, dos inúmeros desafios que são colocados dentro do Poder Legislativo, é justamente a gente conseguir fortalecer a nossa democracia representativa. Nós vivemos dentro de um sistema onde o povo ele exerce o poder a partir dos representantes que são eleitos pelo próprio povo. O problema é que a gente tem visto grupos políticos sendo eleitos que, na prática, não representam exatamente a nossa gente, as
as demandas que estão ligadas às pessoas e ao dia a dia das pessoas. Eles representam grupos políticos com interesses pessoais ou projetos políticos homogêneos. Um exemplo é o nosso Congresso Nacional. Nós elegemos deputados federais extremamente conservadores em termos de debate sobre direitos sexuais, reprodutivos da mulher, o enfrentamento à violência doméstica, o debate em torno da religião. A gente tem um exemplo aqui, ó, das 513 cadeiras, apenas 59 deputados eleitos fizeram menções sobre o machismo na sua campanha eleitoral. Somente, na verdade não, mais de 323 parlamentares, eles atrelaram a sua campanha à questão da religião, dizendo abertamente que a sua religião influenciaria no seu voto, quando nós vivemos um Estado laico. E se a gente fizer, porque às vezes o Congresso parece tão distante da gente, mas a gente consegue fazer um recorte da Câmara Municipal, da onde a gente está hoje. Nós temos um total de 19 vereadores e somente uma única mulher eleita em Santa Bárbara, que sou eu. Um eleitorado onde 52% são mulheres. É composto, é um eleitorado de grande maioria feminino. Essa conta, ela não fecha. Como é que a gente só tem uma única mulher? E pensando nas outras minorias sociais, nós temos aqui na casa 2 vereadores negros, mas que nenhum deles debate ou abraça a bandeira, por exemplo, do combate ao racismo, do enfrentamento à desigualdade racial que existe no nosso país e também afeta a nossa cidade. E na minha opinião, eu me apego muito à história. A história ela consegue explicar as inúmeras dificuldades que se tem para que a democracia ela seja realmente representativa e atenda a nós mulheres e a outros grupos e outras minorias sociais. A democracia grega, ao meu ver, ela consegue explicar isso, porque na democracia grega nem todos eram cidadãos. Não eram cidadãos aqueles que tinham amarras produtivas e reprodutivas. Quem é que tinha amarras reprodutivas? Nós, mulheres. E produtivas, os negros escravizados. Foram 20 séculos para que nós, mulheres, conquistássemos a vida pública. E durante esse período, nos foi negado uma série de direitos e de avanços no campo intelectual, econômico, de trabalho, de conseguir se desenvolver como ser humano. E essa opressão, ela não passa só sobre nós mulheres. E o sistema patriarcal, de certa forma, consegue explicar isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu gosto muito de ler Virginia Woolf, sempre cito ela. E a Virginia Woolf, ela diz que o sistema patriarcal, ele é a base não somente da opressão feminina, mas de todas as outras opressões que atingem as minorias sociais. Porque quando a gente passa para olhar as dificuldades que as mulheres tiveram em acessar a sua vida pública, também consegue explicar as dificuldades que outras minorias tiveram, a população preta, LGBTQI+, os povos originários. E por isso essa discussão não é somente sobre o enfrentamento desse sistema patriarcal e misógino que consegue ser justificado pelos dados de violência, mas é também um debate sobre o enfrentamento à discriminação, ao capitalismo que mercantilizou essas relações. E eu penso que quando a gente olha para a nossa política, ela é reflexo de todas essas questões estruturais, culturais, que nós precisamos enfrentar enquanto sociedade e que acaba, portanto, uma democracia representada dentro do parlamento tão pouco representativa, tão concentrada nas mãos dos mesmos grupos elitizados e que, novamente, concentram os projetos políticos, econômicos e o que é demanda para eles, dizendo agir em nome da democracia e da maioria, mas que se esquecem que a democracia ela não é somente a vontade da maioria, ela também é a proteção das minorias. E eu fico pensando um pouco como é que a gente faz esse enfrentamento. Um dos debates que tem sido feito e que eu acredito que precisa avançar é justamente as cotas dentro do parlamento, a gente garantir cadeiras para grupos e minorias. Então, a gente já tem um debate para garantir a cadeira, o número de cadeiras dentro do parlamento para mulheres, para além do que já é garantido no
presença de mais mulheres na política, aumenta a corrupção e as candidaturas laranjas, os desvios de dinheiro. Acho que a gente tem um grande debate sendo feito no nosso país, que é sobre a regulamentação das redes sociais, e é urgente isso para conseguir garantir um ambiente mais democrático, combater a desinformação. E a gente tem um desafio, que é a gente conseguir construir realmente essa democracia social, que passa por desenvolvimento econômico, por justiça social, por enfrentamento à emergência climática e também por garantir qualidade de vida a todas as pessoas. Para mim não tem uma receita pronta, não tem um caminho. O que a gente tem são os desafios sendo colocados e esses pontos em específico que eu acho que nos ajuda a direcionar para onde nós precisamos caminhar. E eu penso que a gente tem que jogar essa bola para a universidade também. O ambiente acadêmico é um ambiente muito promissor em nos ajudar a pensar caminhos adequados, possíveis, e não somente isso, a gente conseguir expandir esse debate para outros espaços onde há pessoas que ainda não conseguem acessar esse ambiente acadêmico, mas que sentem todos os dias na pele as mazelas do que é ter um Estado omisso e que conseguem nos ajudar a explicar como elaborar essas políticas, essas iniciativas e a gente avançar de maneira mais segura. Então, eu acho que é essa a minha contribuição, não sei se fez sentido aí para vocês, mas que a gente consiga, a partir daqui, refletir como fazer com que essa democracia ela seja mais representativa. Porque eu espero que daqui a 4 anos a gente não tenha somente uma mulher eleita, a gente tenha mais mulheres eleitas dentro da Câmara Municipal, mais jovens eleitos e mais pessoas conectadas com essa realidade. Da minha parte, tenho empenho em entender onde é a nossa culpa, onde a gente precisa avançar e como fazer com que vocês se sintam parte desse ambiente que também é de vocês e que precisa garantir essa manutenção que não é somente da Câmara Municipal, mas é da democracia como um todo. Acho que é isso. Muito obrigada. Deixar registrado e agradecer a presença do professor Dr. Gustavo de Castro e do professor Arnaldo Zanelato. Nesse momento deixamos aberto a perguntas. Caso alguém queira, Fernando Tavares, Fúlio, ou pode se dirigir ao público. Ninguém? Pode ser pergunta ou algum complemento. A senhora disse aqui, né, senhora? Tem. Ajuda ele aí, por favor. Só puxar o microfone. Eu queria falar para a nossa vereadora qual que é o partido dela, né? Eu sou do Partido Verde. Tá bom. Muito obrigado. E também tenho uma pergunta para o professor. Porque como você entrou ali no período de Roma, o nome do imperador da época, não sei se dá para informar, se se lembra. Professor, infelizmente eu não me lembro o nome do imperador. Então acho que era César, né? Na época, né? É fácil acertar falando que é César, porque a maioria era César. Então vamos falar que é César. Tá, muito obrigado. Boa noite. Minha pergunta para o externo. Para entender, às vezes, o Tribunal de Contas, um termo meio polêmico, ele acusa alguns erros, mas aí volta para o Legislativo e o Legislativo acaba aprovando essas contas. Pode falar como a gente consegue uma transparência para não acontecer mais nesse sentido, ou assim, ficar justo se o Tribunal de Contas ele aprova que há irregularidades e o Legislativo, às vezes, ele aprova, não fica também um descrédito para a população nesse sentido?
tempo aqui cuidando desses pareceres. Eu entendo o seguinte, eu acho que o Tribunal de Contas ele dá um parecer técnico da situação, distante da realidade das cidades, e cabe à Câmara Municipal dar esse voto político e que entenda esse parecer do tribunal com a realidade das cidades. Eu me lembro de um presidente que a gente teve, ele tinha, sabe lá, o Tadeu, ele foi até deputado federal, se eu não me engano. Ele era, na época ele era presidente do Tribunal de Contas, e ele falou sobre isso. Ele falou, olha, o Tribunal de Contas, ele dá esse parecer frio, ele vai na cidade, aponta as questões que para ele, obviamente baseado em leis, normas, algo nesse sentido, e quando a gente volta para a cidade, são vocês que lidam com essas realidades. Então, a população, aquela mãe, ela não quer saber se, olha, a União mandou dinheiro e o prefeito não tem como comprar a vaga na creche, tem como contratar o professor. Não quer saber isso, ela quer saber quando é que meu filho vai começar a estudar na escola para ele voltar a trabalhar e colocar comida na mesa. Então, acho que a gente precisa conseguir ter essa compreensão política da realidade da cidade. E é claro que quando a gente tem um parecer que não há dolo, existe toda uma outra compreensão em torno daquela questão. Quando há dolo, a gente precisa interpretar de outra forma. Das vezes em que a gente precisou aqui julgar as contas, todas as vezes eles já tinham mandado para o Ministério Público. Aconteceu de alguém do povo aí mandar para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, e o próprio MP, que seria a próxima fase, já arquivar com o entendimento de que não há dolo, especificando ali os pontos e tudo mais. Então isso também nos resguardou aqui. Quer complementar? Bom, é isso que a vereadora falou mesmo, até porque senão deveria nem existir um dispositivo constitucional que fala que esse julgamento de Tribunal de Contas vai ser reapreciado pelo Poder Legislativo. E realmente, nos casos que nós tivemos aqui em Santa Bárbara do Oeste, não havia dolo do prefeito. Era apenas uma análise contábil de quanto ele havia investido, se não me engano, em educação, alguma coisa assim. E o dinheiro tinha até sobrado e ido para o outro ano. Né? Ele não tinha aplicado o percentual mínimo em educação. Só que o dinheiro ficou no caixa da prefeitura e foi para o outro ano. Então, veja bem, aí os vereadores fazem uma análise, né? Mas peraí, a educação do município naquele ano foi um caos, faltou merenda, faltou professor? Não foi tudo direitinho. Então, não era justo penalizar o gestor da época, né, nesse caso. Então, por isso mesmo que existe um dispositivo constitucional que faculta ao Poder Legislativo essa análise. Agora, óbvio, esse dispositivo pode ser desvirtuado, pode ser feito para garantir a impunidade de um mau gestor? Pode também. E, felizmente, isso não aconteceu aqui ainda. Por isso que eu fiz a pergunta, que às vezes a mídia ela leva uma situação não tão clara. Ela fala, os vereadores aprovaram a conta do prefeito e não tem essa clareza, como vocês colocam, como a mídia não leva nessa clareza. Eu agradeço, obrigado. Licença, boa noite. O meu nome é Ana Lívia, eu sou da Escola Técnica José Degnoni e eu queria fazer uma pergunta acerca dessa participação do povo nas decisões tomadas. A vereadora falou acerca de reuniões que acontecem, são abertas ao público participar. Eu queria saber de vocês como o povo pode participar de todas as decisões, sem ser apenas na eleição, é claro. Como o povo pode participar ativamente dessas decisões tomadas dentro da Câmara? Obrigada pela pergunta. Eu acho muito bacana ter esse questionamento de esse povo não participar da política somente a cada 4 anos. Eu já disputei 2 eleições, né? Quando eu vou para a rua de voto, as pessoas me questionam, Esther, você vai ser aquela política que vai bater na minha porta só a cada 4 anos? E eu devolvo esse questionamento. O senhor vai ser um cidadão que só vai fazer política a cada 4 anos? Ou o senhor vai estar lá me cobrando, fiscalizando, verificando o meu trabalho de fato? Bom, eu penso que fazer política, a gente tem muitas formas, além da institucional, que é você ocupar um cargo. A gente consegue fazer política no nosso dia
dia a dia, participando de conselhos municipais, de grêmios estudantis, de projetos sociais, dentro dos movimentos sociais, que é da onde eu vim particularmente. E aqui na Câmara Municipal, o Henrique vai poder me ajudar também a lembrar. A gente tem as audiências públicas, tanto as obrigatórias, por exemplo, vamos discutir um orçamento, precisa ter audiência pública, alguns projetos em específico que a gente precisa ter. Recentemente, a gente teve um parecer que foi dado aqui a respeito do império sobre licenciamento ambiental, teve um entendimento de um procurador que precisava ter audiência pública, então, em algumas matérias específicas a gente precisa ter, mas também o vereador ele pode chamar por diversos períodos e para discutir diversos temas. Recentemente, nosso mandato protocolou uma audiência pública para debater justamente a adultização das nossas crianças e todo esse debate que está tendo em torno das redes sociais, assim por diante. E o nosso município recentemente anunciou uma parceria com a Polícia Federal para poder fazer uma série de atividades por aqui. Então a gente solicitou essa audiência pública para poder entender qual que é os caminhos que o município vai tomar. Eu particularmente acho que tenho algumas críticas às nossas audiências. Acho elas muito esvaziadas, em horários muito ruins, quando a maioria está trabalhando, está estudando. E aqui, pelo menos no nosso mandato, a gente tem buscado construir elas aos sábados, no período noturno, e também usar o mecanismo das audiências públicas descentralizadas, que a gente poder ir até os espaços. Além disso, a gente tem aqui na Câmara, a Câmara do Futuro, que eu acho que é bem interessante, que quando a gente traz as escolas municipais, agora as estaduais, para participar de uma sessão simulada da Câmara. Então, vocês passam por uma espécie de curso, capacitação, alguma coisa assim, para entender melhor como é que funciona, o que é uma indicação, um requerimento, um projeto de lei. Discutem dentro da sala quais iniciativas vocês acham que precisam serem debatidas, criar alguma coisa, elegem os seus vereadores, vêm para a Câmara Municipal e participam de uma sessão. Muitas dessas iniciativas estão sendo levadas à frente, a gente conseguiu levar algumas dentro do mandato, e fica um convite, inclusive, para a ETEC aqui participar de uma Câmara do Futuro. Acho que a gente não conseguiu passar por lá, né? Você está vendo se vai conseguir incluir eles aí. Aí, olha, quem sabe dá certo, acho que vai ser massa. E aí a gente tem discutido muito o que já tem em outras cidades, por exemplo, Limeira, Cordeirópolis, tem isso, que é a gente eleger vereadores mirins, prefeitos mirins, porque não é somente na sessão simulada. Vocês continuariam, de certa forma, atuando como vereadores mirins dentro da escola, da comunidade. É uma forma também da gente incentivar a nossa juventude a participar mais ativamente, a acompanhar, e quem já tiver o gosto está com o pezinho ali para já ser eleito. Eu fui na Câmara do Futuro, foi onde começou a despertar essa vontade de estar na Câmara Municipal. Tem mais algum outro mecanismo que eu deixei de fora, assim, alguma coisa? A Procuradoria da Mulher, ela... não sei como é que seria. A Procuradoria da Mulher, a gente também tem esse espaço aqui dentro, que é um espaço dedicado para formular mesmo políticas públicas voltadas para as mulheres, mas que se tornou principalmente um ambiente de acolhimento às mulheres vítimas de violência, mas a gente tem buscado fazer esses debates, indo até os bairros, reunindo essas mulheres, e acho que é por aí. Respondi? Respondeu sim. Eu gostaria só também de perguntar como a gente pode saber, então, quando são essas datas, quando ocorrem essas audiências públicas, como e onde? Isso é divulgado no site da Câmara Municipal sempre, e a gente costuma colocar, geralmente eles soltam um release, sai na imprensa, mas sabe o que eu acho? A gente tem que começar a discutir outros mecanismos para chegar neles, porque eu acho que não está sendo suficiente. Mas se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, lá eu divulgo também. Obrigada. Amanhã a vereadora vai estar lá na escola, falar acerca do Agosto Lilás, né? Eu acho que vai ser muito produtivo, porque aqui na escola a gente tem um projeto social sobre as mulheres, sobre o conhecimento jurídico passado pelas mulheres, que é ligado ao nosso curso, e a gente está aguardando, porque eu acho que vai ser
aprender bastante com o vereador. Ah, eu tô ansiosa também, eu vou aprender com vocês. Bora fazer essa troca aí. Muito obrigada. Então a Neisser, que ela vai disputar com você. Venha. Ela vai com a gente pra política. Venha. Tenho desejo. Eu acho que assim, muita gente me pergunta, né, meus amigos, familiares, falam, como é que está lá na Câmara, como é que está a política, a gente pode ter esperança de mudança. Aí eu retorno a pergunta, eu falo para eles, você quer ser vereador? A pessoa fala, não, de jeito nenhum. Então sua resposta está aí. Se você é uma pessoa de bem e não quer se meter na política, qual a esperança que você vai ter na política? Vai deixar para quem não presta. Então é isso, a gente tem que participar não só a cada 4 anos, a cada 2 anos, mas também ativamente na política. E venha, há espaço para todas. A gente precisa mesmo sentar à mesa e conseguir garantir os nossos espaços. Não dá mais para ficar pedindo licença, sabe? A gente tem que pegar, sentar e fazer que a nossa voz seja ouvida. E eu estou sentindo falta de ter mais mulheres aqui, não sozinha. Assistente, muito obrigada, gente. Mais alguém? Pessoal aí de cima também pode perguntar, porque não é só quem está aqui embaixo. A minha pergunta vai para o Dr. Rodrigo. Qual foi o momento que o senhor olhou assim e falou, é isso que eu quero hoje, é o direito que eu quero, te levou a ser procurador? Quando eu tinha 6 anos de idade, tinha uma Constituição no Brasil, eu lembro até hoje da imagem, na prateleira da minha casa, em cima da televisão. Eu lembro até hoje da Constituição cinza, essa Constituição de 1988. Quase todo mundo tinha em casa, porque era a redemocratização, né? Isso eu acho que era de 1987, 88, por aí. Sou velho já. Então, eu tenho essa vontade, eu escolhi o direito com 6 anos de idade, não tenho dúvida disso, sabe? Eu nasci para fazer isso. E só que assim, como eu me tornei procurador, é curioso, eu entrei na faculdade sem grande. Sabia se eu queria ser advogado, se eu queria seguir carreira, né, de concursos públicos. Mas aí, conforme eu fui fazendo os estágios, né, recomendo vocês que vocês façam estágio pelo menos nas 3 áreas, né? Então, no escritório de advocacia, na Defensoria Pública e no Ministério Público, foi o que eu fiz. E aí eu, vendo a atuação do defensor público, a atuação do promotor de justiça, eu decidi que eu não queria ser advogado, queria seguir as carreiras públicas. Prestei concurso para promotor, quase passei para defensor público no estado de Minas Gerais, fui defensor lá, depois abri um concurso aqui, eu prestei aqui, que era a minha região, né? Eu sou de Americana, e decidi ficar por aqui. Mas não tem muito como a gente planejar a nossa vida hoje. O que eu mais gosto, eu sou apaixonado, é a advocacia. Interessante, né? Estudei para concurso, passei nos concursos, mas hoje eu gosto da advocacia. Porque eu acho que na advocacia nós temos liberdade de atuação. O juiz não tem liberdade, o promotor não tem liberdade, o defensor público não tem liberdade. Eles estão em instituições piramidais, onde o de cima manda e o de baixo obedece. Eles têm as garantias dele, né, na mobilidade e tudo mais, mas no fim das contas eles não têm liberdade que o advogado tem. Quem constrói o direito, quem faz o direito, os grandes doutrinadores, os grandes professores, os ministros do STF são advogados. Tá? Então, tenho muito orgulho dessa profissão, que é legal. É você ver o direito na prática, você ajuda as pessoas, você vê o resultado. Tá? Então, é isso. Hoje eu sou apaixonado pela advocacia. Só para o pessoal entender, caso alguém não saiba, mas os procuradores eles podem ser advogados paralelamente. Sim. Eles não são impedidos. Isso é legal da carreira de procurador. Né? Procurador, para quem não sabe, é o advogado do poder público. Tá? Então, eu sou procurador da Câmara, significa que eu sou advogado para defender os interesses da Câmara. O procurador da prefeitura defende os interesses da prefeitura, o procurador do Estado, e assim vai. Mas, na grande maioria das procuradorias públicas, é possível você também atuar como advogado. Tá? Então, é um concurso público bastante interessante.
episódios bem difíceis de violência política de gênero, né, que é essa violência contra a mulher dentro da política. Os dois casos mais difíceis que a gente teve foi envolvendo um outro vereador e também o presidente da casa na época. Ambos os casos foram judicializados, um desses vereadores, inclusive, foi condenado, teve que pagar danos morais. E nesse momento, eu acho que é o momento de... a gente acaba acostumando um pouco mais, né, com a função, mas é muito estranho, porque nas reuniões, nas salas, eu estou sempre sozinha. Sempre são homens, e nunca são só os 19, então sempre multiplica, né? Homem surge do nada, assim. Brincadeira. Mas é, não são só os vereadores, são os assessores dos vereadores, são os procuradores, que são também só homens. Então, seja, que cadeirinha aqui, olha, como que é seu nome? Eduardo, seja procuradora da Câmara Municipal, precisa de uma mulher também, eu apoio. Então, existe esse desafio que é de você estar sozinha nesse ambiente, mas também as dificuldades de você conseguir implementar realmente as políticas públicas de interesse. E eu falo que não é interesse só nosso enquanto mulher, porque nós, mulheres, a gente consegue debater a cidade como um todo com muita qualidade, porque somos nós que estamos inseridas dentro dos equipamentos públicos, somos nós que mais acessamos a saúde, o transporte, a educação. Então, quando a gente exclui as mulheres desses espaços, a gente deixa de fazer um debate realmente democrático, de qualidade. E hoje eu julgo que a gente tem um cenário político onde somente uma mulher está eleita é muito mais dramático do que romantizado. Eu não romantizo nem um pouco. E é resultado de como a própria Câmara Municipal, os vereadores em específico, tratam as mulheres que estão dentro do ambiente político. Desde o momento de ir para uma campanha eleitoral, estar dentro de uma chapa, porque a campanha como um todo também é muito violenta, até chegar ao mandato, realmente. Então, eu acho que quem perde acima de tudo é o bem público, sabe? É a coisa pública, é o coletivo de ocultar, invisibilizar e tirar do debate político mais da metade da população brasileira, porque esse é um cenário também do Congresso Nacional, mas em especial da política barbarense. Eu acho que quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar com um olhar muito crítico, mas também de entender que, apesar de ser a única mulher, eu carrego a maior votação da nossa história, então a gente chega com outro peso do que é a importância de uma liderança feminina, jovem, do campo progressista também. Acho que esse também é um recado importante para a nossa cidade, e eu espero que seja um incentivo para ter um outro cenário nas próximas eleições. Olá, boa noite. Meu nome é Rita e eu tenho uma pergunta referente ao que você disse de que hoje nós jovens não temos tanto acesso à política, porque os meios que são usados não são mais o meio que a gente conhece hoje, então precisa ser atualizado. E eu queria saber se a senhora acha que a popularização da cultura Red Pill, que é o que a gente chama hoje em dia, é um resultado da falha de diálogo da política com a juventude. Eu fiquei ofendida, não falou senhora. Aí falou Red Pill, eu falei, tudo bem, eu acho que é um pouco mesmo. O que é isso? Seria a cultura de homens que odeiam mulheres. Homens que vê mulheres como se fossem um objeto ou algo inferior aos homens. Entendi. Olha, eu penso que... Qual que é a pergunta? Você acha que essa questão da cultura de que são homens que odeiam mulheres é resultado como eu gostaria de falar para você entender? De que as pessoas da política não conversam com nós jovens da forma que nós entendemos, se aparelho de comunicação entre os dois lados. Não, concordo. E, na verdade, é o que a gente talvez aqui na minha fala, é o que a gente chama dessa cultura, né, do patriarcado, dessa misoginia que está estruturada na nossa sociedade, inclusive culturalmente,
ela explica com toda certeza os motivos das mulheres estarem de fora da política, mas também outras minorias sociais. Eu entendo que nós, jovens, eu vou me enquadrar ainda aí, eu entendo que existe todo um esforço muito grande para nos desconectar do ambiente político. Quantas vezes a gente cresce ouvindo isso, e eu ouço muito isso no ambiente político, que é, olha, você não tem idade, você não viu isso, é fácil para você querer ir por esse caminho, mas você não entende disso, você não tem idade para isso, você é muito nova. E, obviamente, a gente tem que levar em consideração o que os mais velhos têm a dizer, mas a nossa opinião também importa, porque nós estamos inseridos e passamos por dificuldades reais. A juventude tem muito a contribuir do que é estar dentro da escola, no período integral, esse novo método que tem sido implantado pelo governo do Estado, o que é abandonar a escola para poder ajudar a levar a comida para dentro de casa, o que é uma gravidez na adolescência, como é que isso tem que ser olhado do campo de vista da saúde pública, o que é que tem que acessar o transporte público, a dificuldade muitas vezes em conseguir ter espaços de lazer. Então, eu entendo que existe todo um esforço para nos desconectar desse ambiente político, mas esse ambiente ele também é nosso por direito, é legítimo que estejamos aqui, porque a gente precisa estar sentado na mesa discutindo as políticas públicas que nos interessam. E cabe aos representantes eleitos criar mecanismos suficientes de escuta da nossa juventude. Recentemente, a gente aprovou um projeto voltado para a juventude aqui na casa, e eu questionei justamente isso, que é, em algum momento se conversou com esses jovens, porque se não conversou, essa política ela já nasce com grandes defeitos, ela já nasce com grande dificuldade de dar certo, porque você não está conseguindo pegar a essência das dificuldades que eles estão sentindo. Então, eu concordo que essa cultura da misoginia, esse ódio às mulheres, não somente nos impede de acessar a cidadania, os espaços políticos, mas em última instância controla o nosso direito a viver. Então controla a nossa vida e os dados de violência estão escancarados para entender que existe um problema relacionado à vida das mulheres no nosso país. Muito obrigada. Boa noite, meu nome é Gabi. Eu queria perguntar como você acha que a Câmara poderia agir para combater essas ideologias que incentivam misoginia usando o disfarce de empoderamento masculino? Tá, é uma coisa que eu venho defendendo muito. Quando a gente teve o caso de um vereador que durante a sessão ele me mandou latir mais e recolher uma insignificância. E depois ele disse que estava mesmo se comparando a uma cadela. E aí, além de todos os caminhos que a gente tomou no judiciário, a gente teve um movimento aqui, protocolamos um pedido de cassação desse vereador, que muito rapidamente foi protegido pelos seus companheiros, que arquivaram o caso. E aí a gente iniciou uma discussão que é justamente de formação desses políticos, com perspectiva de gênero. Porque também, quando a gente ingressou com a ação da justiça, eu me lembro das minhas advogadas incluírem na nossa peça esse julgamento por perspectiva de gênero, de tentar explicar isso para o promotor, que arquivou de cara, de conversar sobre isso com o juiz, mas eu também sinto essa falta aqui dentro. Eu já conversei algumas vezes com o nosso procurador-chefe sobre a importância da gente usar a escola do legislativo para justamente formar esses políticos que estão eleitos, porque se eles foram eleitos, eles estão aqui, legítimo que sejam, foram eleitos pela população. Mas como é que a gente faz para que eles tenham essa perspectiva que não é somente da questão de dizer que, olha, eu respeito, não tenho nada contra, mas são dessas ações diárias. Então, não é somente o que aconteceu comigo de forma escancarada, que foi uma violência política, mas tem o que é velado, que é o fato de eu não conseguir ocupar nenhuma comissão permanente de grande repercussão. Por exemplo, uma comissão de justiça, de finanças. Eu me lembro ainda que me disseram assim, Esther, fique tranquila porque você vai conseguir ocupar a comissão das mulheres. Eu falei, que presente, ainda bem. Se eu não conseguir nem essa, doutora, ali, né? Então existe essa violência que é velada, que silencia, que todos os dias intimida essa
Então, eu acho que passa por essas formações dentro do nosso poder legislativo, passa também por a gente conseguir, de fato, fazer valer a lei da violência política de gênero. Tem muita dificuldade do próprio, eu senti essa dificuldade no Ministério Público deles entenderem que aquilo era uma violência política contra a mulher. Quando a gente teve uma fala racista de um vereador aqui, teve essa dificuldade de se entender que aquilo era uma fala racista, que, portanto, o judiciário precisava intervir nessa situação. Então, eu também sinto essa precarização ainda do cuidado com as mulheres dentro do ambiente político enquanto rede de apoio mesmo. Mas eu fico pensando aqui que, por mais que a gente queira tudo isso, é um desafio imenso. Ontem mesmo a gente já realizou um ciclo de debates sobre segurança pública, juventude negra, e não tinha nenhum vereador presente. Nesse debate que a gente está tendo aqui, não tem nenhum vereador presente. Então, é um desafio imenso a gente conseguir, de certa forma, fazer com que eles tenham empatia, porque eles estão legitimados pelo fato de que, olha, eu não preciso vir, eu fui eleito dessa forma, a população me quis dessa forma aqui dentro. Então, é tudo aquilo que eu falei na minha fala, e que eu acho que a gente vai acabar retomando esse debate, que é a complexidade dos políticos que estão eleitos, a credibilidade da nossa política. Não sei, complementar. Eu não vou complementar a fala dela, porque um homem não pode falar depois de uma mulher, né? E aí depois fica, né, aquela história. Mas não é, eu quero só trazer uma outra perspectiva sobre a sua pergunta, tá? Nada melhor do que a visão da vereadora, que já sofreu aqui dentro uma violência política de gênero, mas eu queria colocar a seguinte questão para vocês, dentro do que eu falei de pensar o direito. A grande discussão hoje no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, é a responsabilidade das big techs, né, das redes sociais, esses grandes conglomerados da internet que não estão sendo responsabilizados por nada. Esse discurso de ódio que você colocou, por que ele é propagado hoje? Porque as pessoas montam lá, né, colocam um vídeo no YouTube, colocam o discurso dela no Instagram, nas outras redes sociais, e você consegue o direito, consegue responsabilizar individualmente aquela pessoa que colocou o discurso, certo? Só que a abrangência do discurso dela é gigantesca. E as empresas que estão ganhando milhões com esse tipo de também com esse tipo de conteúdo, tem muito conteúdo bom, mas também com esse tipo de conteúdo não estão sendo responsabilizados. Então nós precisamos pensar o direito sobre esse ponto de vista. E aí eu vou dar um exemplo para você que é besta, mas dá para a gente pensar dessa forma. Você imagina se eu tenho se alguém vai lá no meu carro, escreve atrás do meu carro palavras ofensivas contra as mulheres ou contra uma mulher específica. Tá? Nem conheço quem escreveu. E eu pego, entro no meu carro e falo assim, não fui eu que escrevi mesmo, vou andar com o carro desse jeito. E fico circulando com o carro com a injúria, difamação ou calúnia contra alguém. É óbvio que eu vou ser responsabilizado, independentemente de ter sido eu que escrevi aquilo. Por que essas empresas não são responsabilizadas? Então, algo para se pensar. Isso está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já afirmou, né, que elas vão ser responsabilizadas sim, mas é uma discussão que o Congresso Nacional precisa fazer. Bom? Eu sou fã do trabalho da vereadora externa. Em Americana, eu sou muito fã da professora Juliana. Eu, particularmente, votei para a prefeita e para a vereadora Juliana. A pergunta não é minha, é da minha amiga externa. Eu acompanho o seu trabalho e vejo que você sempre tem uma coisa importante, que é a democracia. Não é só a grande maioria, e sim você cuidar da minoria. A gente vê que o Brasil em si, a grande população são minorias, e elas só são lembradas, a pergunta dela, na época de campanha. Aí que o legislativo, o executivo, vai até esses bairros mais carentes. Então ela pergunta como mudar essa realidade hoje para que a política, para que essas pessoas que lutam em jornada dupla de trabalho, que é uma coisa real que está acontecendo, não só a mulher sai
do ambiente familiar para ajudar o marido hoje em dia a manter uma casa, mas a gente está vendo uma realidade que pessoas estão tendo duplos trabalho. Então eu quero saber que essas pessoas mal têm tempo para estar envolvidas nisso, que elas chegam para dormir mesmo, né? Então ela perguntou a Heloísa, que é minha amiga de direito, como que pode, que ela está com vergonha, como que a política pode chegar até essas pessoas? Eu aprendi a fazer política na base, sabe? Ouvindo essas pessoas. Eu não sei construir política pública, debater nenhuma iniciativa que não passe por ir até aqueles espaços e dialogar com essas pessoas, protagonizar as histórias delas e, de certa forma, a realidade daquela comunidade. Para mim, fazer política dessa forma, e só é possível fazer política dessa forma porque esses grupos que estão na base, que tem uma jornada dupla, tripla, essas mães solos, essas realidades tão difíceis, mas que sustentam o nosso país, me elegeram enquanto vereadora. Eu penso que a gente precisa, os governos que estão eleitos, os políticos que estão eleitos hoje, e o Congresso Nacional, por exemplo, tem feito e tentado fazer esse debate do fim da escala 6x1, a gente precisa conseguir voltar a dialogar com as nossas bases, a se estruturar nas bases que estão enfrentando todos os dias essas mazelas e que conseguem justamente nos dizer onde é que isso precisa ser corrigido. Eu não sei fazer política sem voltar para a base. Quando a gente volta para a base, a gente encontra outras figuras políticas tão preparadas quanto para estarem nesses espaços e que aí então a gente precisa ter campanhas fortalecidas para que elas consigam alcançar um espaço como esse, sejam eleitos e façam também a política institucional. Eu vejo muito por esse caminho, sabe? Que é esse diálogo de a gente conseguir se reencontrar com as nossas origens, com o nosso povo, e que o campo progressista acaba por fazer essa discussão. Eu acho muito valioso o ambiente educacional, sabe? As escolas, a faculdade, tem uma contribuição muito importante em se garantir formação cidadã, consciência política para os nossos jovens, para que dentro da escola a gente consiga desenvolver esse senso crítico e multiplicar em outros espaços que esse jovem também vai passar e principalmente transformar isso em vontade de ocupar uma cadeira dentro da Câmara Municipal, do Congresso, da Lesp e assim por diante. Acho que é por aí, assim. Temos mais duas perguntas. Primeiro ela, depois Fernando. A pergunta é direcionada à vereadora Estela e ao Dr. Rodrigo. Qual foi o passo mais eficaz que vocês fizeram na hora de realizar a prova da UB? Começar falando, que a Estela falou bastante, sabe, né? Então vou falar e eu falo depois. Assim também não tem que do homem complementando a fala. Bom, como que eu me preparei para a prova da OAB? Eu não fiz cursinho, tá? Eu li, eu peguei as matérias que eu gostava, né? Peguei um número mínimo assim, de questões que era o suficiente para passar e as matérias que eu gostava eu estudei muito. Eu falei, vou acertar tudo nessas matérias, as outras eu tiver a dúvida. Foi assim que eu me preparei. Dei doutrina mesmo, não li sinopse, eu li as doutrinas mesmo e fazia as provas anteriores. As provas, as questões se repetem. Tá? Elas se repetem. Então, fazendo as provas anteriores, vocês vão saber o que estudar dentro da doutrina, que é muito grande. Né? É assim que se prepara a prova. E outra coisa interessante que eu fiz, e para vocês acho que vale mais ainda, para mim, porque no meu tempo eu não tinha smartphone, não tinha nada disso, então eu escrevia, né? Como vocês ficam muito em tela, mas depois vai ter que marcar X ali, vai ter que ficar um tempo concentrado no papel,
eu fazia, todo mundo da minha classe começou a fazer, foi por coincidência, assim, não sei porquê, mas ajudou muito. Tanto palavra cruzada como um negócio que chama sudoku, que é formar os meninos lá. Sabe, acho que ficar tantas horas ali brincando e fazendo isso, depois cheguei na prova e eu consegui me concentrar e responder as questões. Foi dessas duas formas que eu me preparei. A Esther é mais nova, deve ter se preparado de forma totalmente diferente. Nossa, estou tentando lembrar aqui como foi. Eu prestei constitucional. Na minha cabeça tinha menos peças. Eu acho que também era uma matéria que eu já sentia mais proximidade, então eu fui para constitucional. Mas eu consegui estudar muito tempo com amigas que fizeram e amigos que fizeram em outras áreas. Eu lembro que a gente comprou um cursinho online e aí todo mundo dividiu os valores e dava um jeito de acessar, todo mundo foi se dividindo ali, porque é meio caro, né, o negócio. Então você pega, fez uma vaquinha, todo mundo comprou. Eu lembro também que eu escrevia bastante essa peça e estudava muito em grupo, mas foi um período de muita dedicação, assim. E também na minha faculdade a gente tinha um cursinho aos sábados que os próprios alunos davam, isso também ajudou muito. Eu acho que foi por esse caminho, assim. Tá. A vereadora deu uma dica para vocês darem um gato no cursinho, né? Tá assustando meus dentes. Nem percebi que eu fiz isso. Agora, qualquer coisa do personal. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de parabenizar o Dr. Rodrigo, a vereadora Esther e a todos que estão presentes aqui hoje, né? Mas no momento eu gostaria de direcionar minha pergunta a Esther. Esther, depois de 4 anos, caminhando agora para mais um ano, né, quase completo já de mandato, o que você pode falar para a gente hoje sobre o momento que você teve mais uma mulher presente com você na Câmara, o momento que você enfrenta agora sozinha, né, e vai ter mais 3 anos pela frente, o que você considera que evoluiu nesse tempo, o que retrocedeu nesse período, o que você aponta assim como vem te dando mais dificuldade para você encontrar um equilíbrio de se trabalhar? Acho que é uma questão emocional. Para mim foi bem difícil quando fechou as urnas ali, veio o resultado das eleições e todo mundo muito feliz porque o nosso projeto ele era o mais votado, uma votação muito expressiva, e aí eu fui buscar para ver se tinha uma mulher eleita. Eu me lembro de todo mundo muito feliz e eu chorando porque eu não tinha nenhuma mulher. Então para mim era muito importante, era a Kátia na época, era muito importante ter a Kátia ali do lado. Em todos os momentos em que a gente teve algum embate, porque ela também enfrentou difíceis episódios, em todo momento que se tinha algum embate, a gente estava ali uma pela outra. E nem sempre a gente concordava em tudo, mas ali esse ponto nos unia muito. Então tem essa questão que para mim ela é emocional, e eu tenho sentido que a gente elegeu uma Câmara Municipal muito mais conservadora. E aí eu penso que está tudo bem, faz parte da democracia a gente ter diferentes opiniões e partidos e lados políticos, mas isso eu sempre falo, se há mais questões fundamentais que nos unem, a gente vai caminhar junto e vai resolvendo as nossas diferenças, porque existe uma demanda popular que a gente precisa atender. Hoje, na outra Câmara que a gente tinha eleita, eu entendia que essa frase funcionava melhor. A gente conseguia superar essas diferenças e fazer um debate até mais respeitoso e que realmente avançava na construção dessas políticas, porque estava todo mundo muito mais aberto. Dessa vez eu tenho sentido ainda essa dificuldade em conseguir dialogar melhor com os meus pares, em conseguir explicar essa iniciativa. Eu tenho percebido mudanças de comportamento que depois passa pelo fato de que, olha, a gente não gostou do jeito que você falou. Pra gente não foi legal isso porque ela tem algum interesse. Então, existe uma coisa muito mais fechada, de pouco diálogo e muito mais conservadora em qualquer proposta do
campo progressista e até coisas muito simples, seja de uma simples homenagem até um debate sobre a questão da violência contra as nossas crianças e assim por diante. Eu confesso que eu fico um pouco tanto quanto preocupada, porque a gente já está no primeiro ano, tem muitos anos aí pela frente para entender como é que isso vai caminhar. Mas da minha parte tem todo um respeito e uma responsabilidade com a população barbarense. Então, qualquer tipo de dificuldade que esteja colocada, tenho meu empenho todos os dias para superá-lo e para conseguir dialogar. Aqui dentro ninguém vai poder dizer que eu não consigo dialogar. Eu estou sempre disposta a fazer esse diálogo e a construir consenso entre os vereadores que estão eleitos. Claro que preservando os nossos princípios e o projeto que nos trouxe até aqui, mas sem deixar de respeitar as demandas da população barbarense. Boa noite. Essa pergunta vai para o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, hoje, como procurador, quais são os empecilhos, que a gente encontra para exercer sua profissão no meio contexto político do nosso país? Nossa, pergunta bem profunda. Empecilhos para o exercício da profissão? Eu não vejo empecilhos. Eu pelo menos não tenho. Consigo atuar com bastante liberdade. Eu acompanho a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, acho que é uma jurisprudência que está avançando em diversos temas. Na área pública, a jurisprudência avançou muito, no controle de políticas públicas, questões que antigamente eram impossíveis, entrar ser objeto de controle do judiciário, hoje elas estão pacificadas que pode ser controlada por meio dos princípios que regem a administração pública, que estão lá no artigo 37. Então, eu sinceramente não vejo empecilhos. Eu acho que a gente conquistou, o advogado ele conquistou garantias, as quais permitem o exercício da profissão. A gente sofre, no meio político a gente acaba sofrendo pressão. Teve uma sessão aqui, pouco tempo atrás, onde eu fui acusado por um vereador de estar defendendo os interesses da presidência da Câmara. Mas depois ele pediu desculpas porque ele entendeu que não, eu estava defendendo os interesses da Câmara, do modo de conduzir os trabalhos legislativos da forma como que eu acho que o direito deve ser aplicado naquele momento. A gente sofre pressão política para se portar de determinada maneira, mas a gente tem independência profissional, por isso que eu sou concursado aqui, sou procurador efetivo, para falar não para quem quer que seja. Para considerações finais, convido a professora Águida Guimarães. Obrigada. Boa noite a todos. Eu quero agradecer muito a instituição por abrir as portas para nós. Sabemos que aqui é a casa do Legislativo, mas também a casa do povo. E somos gratos por termos o apoio de vocês aqui para realizar esse evento e outros que nós já fizemos aqui. Agradeço ao Dr. Rodrigo e à vereadora Esther pela disposição em compartilhar um pouco da experiência deles conosco. Agradeço ao professor Diego, que está compondo a mesa comigo. Aliás, professor Diego, se tiver alguma pergunta depois, alguma colocação, fique à vontade, tá bom? E agradeço ao professor Arthur, que está ali, chegou depois, e ele entrou, fiquei feliz com a presença dele. O professor Arthur é professor de Direito Constitucional, seria muito interessante ter ele aqui debatendo, por exemplo, aqui com a gente, E todos os demais professores, o professor Arnaldo, a gente também tinha o professor Gustavo. Enfim, e especialmente agradecer a todos vocês, alunos que vieram, e especialmente vocês que participaram. Gente, eu estou muito encantada com vocês, com a forma que vocês participaram hoje, especialmente os alunos da ETEC. Parabéns.
né? E a vereadora Esther uma abordagem mais política social, mas todos abordaram ali o mesmo assunto. E eu gostaria de encerrar minha fala dizendo a vocês que aqui nós estamos num ambiente em que todos têm voz. Todos têm voz. E o que eu gosto de adotar para mim e que deixo para vocês é que vocês não se intitulem. Não se intitulem como isso ou como aquilo, mas tenha a sua voz. Haja com amor ao próximo, haja com verdade, haja com justiça. Faça por você, faça pela sua família e não se esqueça do seu próximo. Fazendo isso, com certeza a gente vai conseguir sair um pouco do debate e ir para a prática. É muito bom a gente estar aqui debatendo, isso tem que acontecer. Tem que acontecer sempre, mas a gente também tem que agir. E a gente tem que agir não aniquilando o nosso próximo, porque às vezes há uma parte contrária, que não faz parte do nosso grupo, não faz parte da nossa ideia, mas é com aqueles 3 comandos que eu disse a vocês que nós vamos conseguir agir e, como a vereadora Esther falou, juntos alcançarmos garantias, direitos fundamentais que interessam a todos. Então é essa contribuição que eu deixo. Devolvo a palavra para o Henrique. Aliás, muito obrigada, Henrique, pela sua participação, foi fundamental aqui para nós. Obrigado. Chegamos ao final dessa noite especial na Semana Jurídica da Faculdade em Anhanguera, realizada aqui na Câmara de Santa Bárbara do Oeste. Agradecemos imensamente ao procurador legislativo Rodrigo Lorente e à vereadora Esther Moraes pela disponibilidade em compartilhar suas vivências, contribuindo para ampliar a compreensão sobre a atuação jurídica dentro de uma casa de leis, inspirando nossos futuros profissionais de direito. Estendemos nossos agradecimentos também à Faculdade em Anhanguera e à ETEC José Danione, aos professores, estudantes e a todos os presentes que prestigiaram esse encontro. Que esse momento sirva de estímulo para continuarmos promovendo o diálogo entre o meio acadêmico e a vida pública, fortalecendo a cidadania e a democracia. Muito obrigado a todos. Boa noite.